seria o seguinte: quando eu vejo que começou a história, sabe? A história, pelo menos ali de propósito de vida, né? De onde que eu vou chegar um dia. Começou naquelas corridas de kart. Eu não sei se você se lembra, mas há 20 e tantos anos atrás começou uma febre de kart indoor. Né? Então, todo lugar tinha abrir kart indoor e tal, aquela coisa toda. É até meio estranho, né? Falar como é que um cientista de dados começou lá. É verdade. Então a coisa começou da seguinte forma, né? Então o meu pai e os irmãos dos meus tios começaram a brincar, né, com kart, e eu tinha 10 anos na época, né? E de repente um dia eu fui assistir, começava a gostar muito, eu gostava de Fórmula 1, era super fã do Ayrton Senna, né? E quando o Ayrton Senna morreu, né, foi assim, para mim foi acho que para todos daquela época, mas foi um momento marcante, né? Eu tinha tinha uma pouca idade, tinha 10 anos, né, na época, né? E aí, uma das vezes, né, como estava todo mundo correndo entre amigos, meu pai falou: olha, dessa vez vai ser você que vai correr, né? E aí eu fiquei com as pernas bambas ali, falei: nossa, poxa, eu só aquela... Lascou. Exato. E poxa, naquele momento eu descobri ali que assim, teve aquela explosão de emoção ali, né, em vários sentidos, que coisas que eu só fui decifrar muitos anos depois, né? Então, a questão ali da competição em si, que era algo que eu tinha muito dentro de mim e eu desconhecia, né? A questão do desafio psicológico, a questão da engenharia, que eu sempre gostava de saber como as coisas funcionavam, e aí eu percebia que, poxa, um carro de competição né, tem toda uma física, né? Então comecei a me desenvolver naquele esporte. Fui correr atrás né, dali para diante comecei a competir, né? Fui correr atrás vou só resumir a história, né? Depois, se quiser, a gente avança um pouquinho nisso, mas eu corri atrás de patrocínio, né? Porque para viabilizar a minha família, uma família não tinha condições, né? Então, até muitos da família até tentavam me dissuadir, né, daquele sonho, né, de ser piloto de Fórmula 1, de seguir aquilo ali, porque, olha, você vai se frustrar, né, e aquela coisa toda. E eu falava, não tinha um apoio, né, em geral. Não tinha um apoio. Alguns sim, mas alguns não, né, enfim, como sempre. E eu falei, não, eu tô tão novo, eu acabei de, né, o máximo que vai dar, né, vai dar. Quantos anos você tinha? Essa época aí? Eu tinha, que essa época aí eu tinha entre 12 e 14 anos. Bem Nossa, você já era bem centrado, né? Eu falava, você já é bem centrado, falou, nossa, eu queria isso, né? Eu quero fazer isso da minha vida, achei bem bacana. Com 12 anos. Legal que você era novo, né? E você já ia atrás dos patrocínios, você mesmo ia lá, metia as caras. Assim, eu sempre tive um negócio assim, sabe, meio gut feeling, assim, sabe, aquilo que você sente dentro e, pô, aquele é o norte ali, eu não sei exatamente o porquê, mas eu preciso seguir por essa estrada é minha. Eu sempre tive muito esse negócio, assim, de eu fechar a cabeça, assim, e falar, é isso que eu preciso fazer, que eu preciso viver, eu vou fazer, independente dos demais. Muitas vezes eu paguei um preço por isso, por não ouvir conselhos bons que estavam disponíveis ali. Mas, por outro lado, eu acho que essa, de uma maneira geral, é uma ferramenta útil que nós temos, né? Porque, no fim das contas, a gente tem que viver a nossa estrada, a nossa trilha, né? Tem que completar o nosso álbum de figurinha, né? Então, a gente tem que ser muito drivado por isso, né? E aí eu fui com 12, 14 anos de idade, correr atrás de patrocínio, eu fui ler livro, eu detestava ler livro. Eu só gostava de ler livro de física, de matemática. Comecei a ler livro para aprender, né? Tipo, chamava marketing de patrocínio. Aí montei uma proposta, né, de patrocínio, saí correndo atrás das empresas, listei um monte de empresas nas páginas amarelas do ABC, fui atrás, e aí consegui alguns patrocínios para competir, né? Então, assim, no fim das... Agora, assim, eu vou dar aquela resumida ali para a gente chegar ao porquê que eu cheguei como cientista, eu cheguei a ser cientista de dados, né? Então, basicamente, assim, num determinado momento, assim, meu negócio era ser piloto,
esse negócio de ser piloto, eu queria ser piloto de Fórmula 1, porque tinha uma série de desafios envolvidos ali, né? O desafio da física, da matemática, né? Aquela coisa do estudo da natureza das coisas, que sempre me chamou a atenção, para fazer um carro andar de forma mais rápida, ou seja, ser mais inteligente, ou ser inteligente a serviço de uma utilidade, né? Então esse era um dos grandes motes, e eu comecei a perceber que eu podia evoluir psicologicamente também, porque dentro de uma esfera de competição, você está sob pressão, né? Alguém quer te ultrapassar, você quer ultrapassar alguém, só vence um, e você tem que aprender a lidar com frustrações ou construir, né, a sua competência ao longo do tempo, ao longo de várias corridas perdidas, para você chegar a ganhar 1, 2 em campeonato, alguma coisa assim. Então, eu entendi essa mecânica, esse negócio funcionou bem para mim, né, comecei a me desenvolver né, psicologicamente, isso foi legal, e fisicamente também, eu era um chassi de grilo perfeito, né? Tinha muita dificuldade, assim, né, todo mundo da minha idade, um pouquinho mais para frente, né, todo mundo começava a ganhar corpo, e eu era o chassi de grilo da turma, e aí eu comecei também a frequentar a academia, né, enfim, né, melhorou ali a postura, né, isso, né, o ser piloto virou querer ser engenheiro de Fórmula 1, eu queria, né, ser engenheiro, assim, num determinado momento falando, não é ser piloto que eu quero ser engenheiro, gosto da engenharia, das 3 pontas a que eu mais gostava era engenharia. Aí fui fazer engenharia para ser engenheiro de Fórmula 1, né, então esse era o meu objetivo, e num determinado momento da vida eu encontrei um professor do ITA, né, que é um curso famoso de matemática aplicada, né, e o dia que eu assisti a primeira palestra dele, eu entendi assim, a fundo ali a utilidade, o porquê da matemática, né, o que tem por trás, como ela está, tanto o quanto ela tem utilidade, quanto o quanto ela tem de significado como uma linguagem decodificatória da natureza, em última instância, assim, até sabe, aquela pretensão de tentar decodificar alguma coisa de criador, qualquer coisa nesse sentido, né? E eu fui para matemática aplicada, falei, não, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero aplicar. Eu comecei a pensar assim, poxa, o automobilismo é legal, é desafiador, é intelectualmente estimulante, mas eu não estou produzindo utilidade para ninguém a não ser entretenimento, né? E eu falei, poxa, será que se eu conseguir aplicar, né, matemática, inteligência e tal, para processos dentro de empresas, isso daí não, né, tem uma utilidade maior para a sociedade? Eu falei, poxa, legal, vou por aí.